Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da jornada do QA. Eu sou o Mene, trabalho há mais de 10 anos aí na área de teste de software e tecnologia, e aqui nessa semana você está aprendendo o caminho para você conseguir o seu primeiro emprego em QA em 3 meses, um salário de R$4.000, ainda por cima trabalhando remotamente. E mesmo que você não tenha faculdade de tecnologia. Inclusive, essa daqui é a nossa segunda aula, e se você ainda não viu a nossa primeira aula, rebobina a fita aí, vai lá, assiste a nossa primeira aula, vai fazer toda a diferença para que você entenda o contexto, até porque nós vamos continuar do contexto da primeira aula para a segunda aula. Então dá um pause aqui, vai lá, assiste a primeira aula e volta para essa aula de novo, tá bom? Não vai perder essa aula que ela é super importante também. E na aula de hoje você vai aprender como você pode trabalhar remotamente e se destacar no mercado de QA para conseguir o seu primeiro emprego em 3 meses. Meu nome é João, tenho 32 anos, sou daqui de São Paulo, Osasco. Cara, eu iniciei como menor aprendiz na área de metalurgia, mecânica de usinagem, fiz o Senai. Tá? Depois eu trabalhei na área durante um bom tempo, comecei a fazer faculdade na área de automação, só que eu não terminei. Tranquilo. Engenharia de automação, né? Você chegou a fazer faculdade. Isso. Entendi. Só que eu fiquei bastante tempo nessa área de metalúrgica, né? Entendi. Você ficou quantos anos mais ou menos na área de metalúrgica? Acho que 10 anos, por aí. 10 anos, caramba. E quando que você ficou sabendo sobre a área de qualidade? Porque até então você estava querendo trabalhar como desenvolvedor SAP mesmo, né? Isso. Aí o que acontece? Eu vi sua propaganda umas 3 ou 4 vezes, só que eu ignorei. Eu ignorei porque não era a área que eu queria. E como eu não estava conseguindo trabalho na área, a propaganda apareceu para mim de novo e eu resolvi dar mais atenção. Certo. Né? Daí eu me interessei porque não foge tanto do que eu estava fazendo. Né? Não mesmo. Né? É tecnologia, querendo ou não, né? O legal é que você não fica tanto no código, né? Você tem mais... Você consegue expandir um pouco mais a sua percepção do negócio em si. Eu acho bem legal também. E foi onde eu falei, mano, pesquisei também a questão de oportunidades, foi que mais essas duas coisas que fizeram eu migrar para a área de QA. Uhum. E João, cara, em quanto tempo, né? Você falou assim, tá, beleza, eu vi esse cara aí 2, 3 vezes. Em quanto tempo que você conseguiu a sua primeira vaga como QA? Foi conseguir em 2 meses. E eu queria te perguntar, você começou agora a trabalhar, como que foi a vaga? Você recebeu como você esperava? A expectativa em relação ao salário tá legal? Benefícios? Tá legal. Bom, o salário é um pouco acima do que você falou. Normalmente você fala que é 4.000, eu tô pagando 4.200. Legal. De benefício aqui, não, tá uma porrada, que é primeiro a parceria com a UDM. O VAVR tá dando quase 800, VAVR. Eles pagam de 60% a 70% o custo de inglês. Tem o convênio normal, tem o convênio odontologia, tem o convênio com psicólogo, acho que eles pagam 60% do valor. Nutricionista, tem convênio com a Pets, que é o de Pet Shop, né? A Pets. Sei. E é verdade, é remoto ou ele é híbrido? Remoto. E é isso, galera. Olha que história incrível. O João, depois dos 30, aí conseguindo o seu primeiro emprego em QA em menos de 3 meses, né? Como ele mesmo disse. Ele alcançou ainda por cima salários mais altos até do que a gente mencionou aqui antes, né? R$4.200 mais benefícios. E trabalhando remotamente. Agora ele pode finalmente trabalhar de casa. Que eu tenho certeza que é a vontade de muitos de vocês. E quem estava na última aula viu a oportunidade que pode mudar sua vida profissional para sempre. O que acontece é que tá tendo um movimento no mercado, galera. Um movimento que ele é diferente do senso comum, tá? As pessoas não estão vendo isso. E eu vejo isso justamente por estar dentro desse mercado, que é justamente a área de qualidade. E quem já entendeu qual é o movimento do mercado, como que ele anda, tá se dando bem. Porque as oportunidades estão chegando cada vez mais e eles estão aproveitando o maior número delas. E digo mais, na nossa primeira aula, eu não só falei, mas eu também provei que é possível conseguir o seu primeiro emprego em QA em 3 meses com um salário de R$4.000. E eu também contei de forma detalhada para vocês como o método da aluno surgiu e como que eu utilizei ele no meu dia a dia para poder mudar a minha vida e também para mudar a vida de outras pessoas. E que não necessariamente tinham experiência em tecnologia, tá? Outras pessoas que vieram de áreas completamente diferentes da área de tecnologia. E ainda por cima pessoas que tinham uma idade um pouco mais avançada ali, que começaram a sua jornada mesmo assim na área de qualidade. Elas viram essa oportunidade, viram que era possível e conseguiram. Ou seja, a idade é literalmente só um número. Galera,
eu entendo que começar do zero em outra área, né, profissionalmente falando, sair da sua zona de conforto parece um desafio absurdo, gigantesco. Seja uma jornada muito longa de trilhar, às vezes, ou até mesmo porque você não pode assumir riscos, né, porque você tem uma família para cuidar, uma família para criar. Mas pensa assim, se uma pessoa, que nem a Elizabeth, que a gente viu lá na aula 1, que ela nem pensava em entrar na área de tecnologia, e mesmo assim ela conseguiu entrar na área em 3 meses, alcançando um salário de mais de 5 mil reais. E, gente, ela simplesmente aplicou um método passo a passo e fez acontecer. E agora ela está colhendo os resultados da área de qualidade. E esse é o ponto, né? Às vezes, o melhor momento para você plantar uma árvore é 10 anos atrás. E o segundo melhor momento é agora. Começando antes, você sempre vai acabar chegando no seu objetivo antes. E, galera, gostaria de falar uma coisa. Tem tantas pessoas vindo mandar mensagem pra gente, tantas pessoas engajando no evento, mandando mensagens, conversando, e pessoas que querem acelerar, né, o seu avanço dentro da área de qualidade. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a participação e engajamento de todo mundo. E no final da aula de hoje, vocês vão ver como é possível botar a mão na massa, mesmo que você não domine absolutamente nada de programação. Até porque, na área de QA, para principalmente quem está iniciando, você não precisa saber programação avançada no nível de um desenvolvedor. Não é essa a ideia. Eu entendo que para um monte de gente pode parecer assustador, inclusive era assustador para mim, tá? Então, fica tranquilo de verdade. As ferramentas atuais, quando a gente trabalha com programação, principalmente, e automação de testes, elas são muito mais simples de ser entendidas. E com os fundamentos básicos de programação, você já vai saber como trabalhar com essas ferramentas de testes automatizados, que são a principal ferramenta que você vai utilizar como QA em relação à programação, principalmente no começo da sua carreira. E fica tranquilo que ao decorrer da aula eu vou mostrar mais sobre essas ferramentas de teste automatizado, inclusive a gente vai falar especificamente sobre Cypress. Então, nessa aula eu vou mostrar uma forma para você conseguir se destacar no mercado de trabalho de uma forma muito mais rápida, muito mais eficaz e ainda por cima aumentar suas chances de ser chamado para uma entrevista o quanto antes. E não só isso, mas também passar nessas entrevistas e conseguir escolher o trabalho que você quer entrar. Ou seja, escolher um trabalho que realmente se encaixa com você e não ter que aceitar qualquer coisa que vir, tá? Inclusive, uma das técnicas que eu vou trazer hoje aqui para vocês, sem ela você não consegue acelerar o seu crescimento, né, em entrada na área de qualidade. Então vamos prestar bastante atenção. E galera, essas técnicas e ferramentas são só alguns dos parafusos que você tem que apertar para que você realmente consiga entrar no radar das empresas, né, dos recrutadores. E depois que você realmente entende como que funciona todo esse mercado e toda a área, você vai ver que é questão de tempo para que você consiga atingir o seu primeiro salário aí de pelo menos 4 mil reais na área de qualidade. E mesmo que você não saiba programação, fica tranquilo, você vai entender tudo que eu vou trazer aqui nessa aula. E já que você chegou até aqui, eu vou te apresentar uma estrutura simples, mas que vai te guiar na sua entrada na área de QA. E eu chamo esse método de método Lume. E não é por acaso, ok? O Vagalume é o mascote da LumeStack. A gente chama de método Lume, porque o Vagalume ele vai guiando você para conseguir a sua primeira vaga como QA. E galera, o que é esse método Lume, né? A luz que guia até a sua vaga? O método Lume está separado aí em 4 letrinhas. L de LinkedIn estratégico. Time, no LinkedIn é onde tudo começa. É nele que você vai criar o seu portfólio, vai mostrar os seus conhecimentos, falar das suas experiências, seu conhecimento sobre a área, e não somente sobre a área, mas sobre você, quais são seus pontos fortes. Ali vai ser o seu marketing pessoal. E não só isso, o LinkedIn ele não é só o seu portfólio, o seu currículo, ele também é onde você vai fazer conexões e crescer na área. Se posicionar no LinkedIn como um QA é de grande avalia para que você consiga a sua primeira vaga. Não somente porque isso chama a atenção de outras pessoas, mas porque isso te ajuda demais a entrar no mercado de trabalho por causa de conexões, conversas, comentários. E por que eu tô te falando isso? A gente pode ter uma pessoa, por exemplo, do mesmo meu tempo de experiência. Se o meu LinkedIn ele não estiver bem produzido, se ele não estiver do jeito certo, eu não vou conseguir vaga e é capaz que uma pessoa com muito menos tempo do que eu vá. Galera, não subestimem o poder do LinkedIn. Ele é uma rede social poderosíssima e é por lá que você vai conseguir as suas conexões, crescer no mercado de qualidade e realmente conseguir se destacar, tá bom? Então, saiba que antes de ser um QA, você precisa ser uma pessoa que saiba se vender. Okay? Então, marketing pessoal é algo excepcional. E é dessa forma que você vai chamar a atenção de recrutadores e conseguir participar de entrevistas. Lembrando, né? Quando você está em transição de carreira, você só está em busca de 2 coisas. Uma primeira entrevista
e a segunda coisa é passar nessa entrevista. E para você conseguir esse primeiro passo, o LinkedIn é crucial e eu diria que 90% do caminho. Mene, mas eu preciso estudar. Tá tudo bem. O LinkedIn ele é uma construção, tá bom? O LinkedIn ele não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Ele é literalmente uma ferramenta que você vai utilizar do momento que você decidir migrar para a área de QA até o último dia que você quiser ficar nessa área, pelo menos. Por que isso? Porque o LinkedIn ele é o que vai te botar no mercado de trabalho. É por lá que as pessoas conversam, é por lá que as pessoas falam de vagas, e é por lá que as pessoas contratam e demonstram as suas habilidades. Então, saiba disso. O LinkedIn, mesmo que você ainda nem começou a estudar, já vai lá, cria seu LinkedIn, se posiciona como QA, adicione pessoas, conexões e comece a fazer postagens sobre os seus estudos. Pessoas entram no mercado de tecnologia em geral o tempo todo. Só que se você não se posiciona lá, você não vai conseguir se destacar tão rápido, tá bom? E galera, por que a gente começa com o LinkedIn antes? Porque você construindo o seu LinkedIn enquanto você estuda, inclusive a gente já vai falar sobre o próximo passo, mas você construir o LinkedIn primeiro e estudar enquanto você cresce seu LinkedIn, você vai estar com o LinkedIn maduro o suficiente para começar a receber propostas dos recrutadores e vai estar maduro o suficiente para ter estudado o material na área de qualidade, estudado sobre teste, sobre automação e vai estar preparado para fazer essa entrevista. Essa é a graça do método Lume. E galera, a gente falou sobre o L, né? A gente falou aí do LinkedIn. O L de Lume é LinkedIn estratégico. E agora a gente vai falar do U. O U é o nosso upgrade técnico. É isso aí. Se você quer migrar de área, se você quer entrar na área de tecnologia, você vai ter que estudar. Sim, não tem jeito. Isso daqui não é tigrinho. Isso daqui é uma carreira, tá? E na minha opinião, uma carreira incrível, maravilhosa, que me trouxe tudo. E é por isso que eu falo, quanto mais você estuda nela, quanto mais você aprende sobre a área de tecnologia e de qualidade especificamente, de teste de software, mais você se destacará nas entrevistas. E galera, o upgrade técnico não é estudar qualquer coisa, não. É você estudar as informações, os conhecimentos, ferramentas e métodos certos da área de qualidade. Porque quando você está falando sobre a área de tecnologia, ela é muito ampla. A gente tem desenvolvimento, suporte, redes, DevOps, UX, parte de produto também. Isso é tudo engenharia de software, né? E galera, entenda uma coisa. Você não precisa estudar qualquer coisa ou todas essas coisas, você precisa estudar o que é necessário para te tornar um QA. Então, o upgrade técnico, ele vem aí para fazer você se destacar ainda por cima, passar nas entrevistas e se sentir confortável para começar no mercado de trabalho, preparado para ser realmente um QA. Então, esse upgrade técnico, ele é localizado. E para você fazer esse upgrade técnico, mão na massa é algo hiper necessário. O M de Lume, ele é mão na massa. É assim que a gente faz, para não somente saber o que a gente tem que estudar, quais são os upgrades técnicos que a gente tem que fazer, quais são as ferramentas, tecnologias, métodos, metodologias que eu preciso aprender para me tornar um QA muito bem posicionado e que se destaca no mercado atual. Você precisa botar a mão na massa para fazer isso acontecer. Como eu disse, você vai ter que estudar. E botar a mão na massa, fazer as coisas na prática, é justamente como o método Lume vê da melhor forma possível para que você ganhe essa experiência. Então você vai pegar tudo aquilo que você aprendeu, todo o conhecimento, né, do seu upgrade técnico, e vai colocar a mão na massa. E utilizar em projetos voluntários, projetos pessoais que você tem interesse, projetos em prática mesmo. Ter prática em fazer aquilo e ver vários cenários diferentes, para que quando você caia numa entrevista você esteja hiper preparado e para que você chegue quebrando tudo na sua primeira vaga como QA. E galera, o E é de emprego conquistado. Então dentro do nosso método Lume, como eu disse, a gente está atrás não somente de te transformar num QA muito bem avaliado, um QA ótimo para o mercado, mas a gente quer que você se empregue. Depois que você colocou seu LinkedIn estratégico, fez o upgrade técnico, aprendeu como que funciona a área de qualidade, quais são os métodos, metodologias e botou tudo isso em prática. Galera, o final é óbvio, o final é você conseguir a sua primeira vaga como QA. Justamente porque a área é muito boa, cheia de oportunidades. E é por isso que eu falo, o método Lume é a luz que direciona o seu caminho para o seu primeiro emprego em QA em 3 meses. É isso que a gente mais quer. Galera, então vamos lá. Vamos começar a trabalhar e para isso, né, eu já vou entrar aqui no meu modo trabalho. Seguinte, como eu já mencionei, né, a gente já conversou aqui sobre o método Lume. Primeira parte do método Lume é a parte de LinkedIn. Então, se você olhar aqui, já vai lá, se cadastra no LinkedIn, linkedin.com, tá? Cria sua conta caso você não tenha uma. Se você
Tá querendo migrar de área, você fala assim, man, eu quero migrar de área, eu já tenho um LinkedIn. Tudo bem, você pode pivotar, né? Você pode mudar o seu LinkedIn, colocar apontando para a carreira de QA, tá bom? Então, já comece a se posicionar como um QA. Se você já pode fazer isso, já faça, vai te adiantar muita coisa. Ah, man, eu ainda não posso fazer isso, ou a minha conta é difícil porque eu tenho colegas de trabalho e eu não quero chamar suspeita, eu tô fazendo essa mudança agora, mas complicado. Tá tudo bem. Você pode criar aí uma segunda conta com o seu nome mesmo. Lembrando, o LinkedIn ele é bem seguro em relação a essas criações de conta, tá? Então, talvez por ter duas pessoas com o mesmo nome, né, que o seu e esteja às vezes no mesmo local, ele vai pedir para que você garanta que é você. Então, ele vai pedir para que você faça uma verificação, tá? Então, se o LinkedIn você vier a criar uma segunda conta, ele vier a bloquear essa segunda conta, fica tranquilo, dá para resolver, tá? Isso já aconteceu com algumas pessoas que estavam querendo migrar de carreira e eu já tô avisando aqui você porque você vai ter esse possível acontecimento aí. E galera, não só isso, né? Eu mostro aqui para vocês como o LinkedIn é importante, mas também o que a gente tá fazendo aqui na jornada do QA, vai lá e posta, já cria um post, já começa a demonstrar que você tem interesse em entrar no mercado de qualidade, ok? Dito isso, pessoal, saibam que o LinkedIn é o seu marketing pessoal. É uma das partes mais importantes para migração de carreira e eu falo para qualquer carreira, tá? Pelo menos para todas as carreiras que valem a pena o LinkedIn. Tá? E no caso da área de qualidade, de tecnologia, LinkedIn é a maior chave e é um lugar que você tem que focar, ok? Beleza, pessoal? Então, já tô aqui com o meu fone, tomei minha água aqui para a gente poder começar a falar um pouco mais sobre trabalho, mão na massa, né? Que é uma das coisas. Hoje a gente vai ter um pouquinho dos dois, né? Nesse momento a gente tá fazendo o upgrade técnico aqui com vocês. Tô mostrando o que vocês precisam aprender, quais ferramentas vocês vão trabalhar. E depois, tá? Saibam que tudo isso que eu tô fazendo aqui, você vai fazer igual, ok? A ideia é que você venha perguntar se você tiver dúvidas na comunidade, porque a gente quer que você também se sinta criando as coisas. Já se sinta andando pra frente, aprendendo conteúdos como esse daqui, conhecimentos, tecnologias, ferramentas como essa daqui, que vai fazer toda a diferença, não só para você conseguir a sua primeira vaga, mas para o seu primeiro dia, para você se sentir preparado, ok? E galera, olha que doideira, esse daqui é o Gira. Vamos dizer assim que você entrou num trabalho, então eu já criei aqui uma forma interessante da gente pensar. Você começou no seu trabalho novo, você foi contratado, tá aquele medo, meu Deus, será que o que eu estudei vai ser o suficiente? E eu vou mostrar para você o que vai acontecer quando você for contratado, mais ou menos, né? Obviamente cada empresa é de um jeito, mas vamos dizer que você vai trabalhar para uma empresa de um e-commerce, ok? E esse e-commerce ele ainda vai ser criado. E as pessoas falaram assim, olha, você vai trabalhar como QA, né? E você vai testar o nosso sistema. Ele ainda está sendo desenvolvido, tá bom? E você vai precisar acompanhar o projeto do começo ao fim. Ok, legal, esse é o seu trabalho. Existem 3 coisas que vão precisar ser desenvolvidas na nossa sprint. A nossa sprint vai acontecer, vai ser o que a gente vai trabalhar nas próximas 2 semanas. Primeira coisa que vai ser desenvolvida é a feature de login, ou seja, vai ser desenvolvido um sistema de login, tá bom? Então aqui, ó, se você for ver, eu já cliquei no nosso sistema de login, tá? Isso daqui é o card, a gente chama isso daqui de card, task ou tarefa, né, feature. E aí, ó, é uma feature de login, é isso que vai ser desenvolvido. Então, ó, galera, vai vir aqui uma descrição falando, poxa, como um usuário registrado, eu quero ser capaz de fazer login no sistema usando um username, nome de senha válido, e ainda por cima posso acessar minha conta e interagir com os recursos do aplicativo. No caso, o recurso do aplicativo ele é um e-commerce. Para quem não sabe o que é um e-commerce, é literalmente, por exemplo, Mercado Livre é um e-commerce, Magazine Luiza é um e-commerce. É um comércio eletrônico, literalmente, tá? Então, ó, é isso que ele quer ser desenvolvido, ó, e ainda fala aqui, ó, caso a senha ou o usuário sejam inválidos, eu recebo uma mensagem de erro dizendo que o usuário ou a senha são incorretos, tá bom? E aqui tem uns critérios de aceites, ó, o usuário deve poder acessar a página de login, o usuário deve poder digitar o username e senha, tá bom? É umas especificações do que precisa ser desenvolvido. Isso vai ser entregue ao nosso desenvolvedor, tá bom? E a gente já entra aí no fluxo que você vai trabalhar. E galera, basicamente o que eles estão pedindo pra gente é isso daqui, certo? É uma tela de login, né? Aqui tá escrito welcome, eu peguei uma tela aqui que representasse mais ou menos o que vai ser desenvolvido. Vai ser desenvolvida uma tela de login igual essa daqui. Eles pedem para que seja nome de usuário, não e-mail, né? Mas aqui tá mostrando e-mail. E aqui também tá mostrando o password, né? Que é a senha. E o login, o botão de login. Perfeito. É isso que precisa ser desenvolvido. Além disso, eles querem que desenvolvam um catálogo de produtos, né? Então, esse catálogo de produtos precisa ser desenvolvido. Ó. Implementar uma feature de catálogo de produtos no e-commerce. Como cliente e visitante, eu quero visualizar um catálogo de produtos com filtros para que eu possa navegar e encontrar produtos de forma eficiente. O objetivo do negócio é aumentar a visibilidade dos produtos. Legal.
Perfeito. E aqui deveria ter uns critérios de aceite, mas não tem. Tá bom? É uma task bem mal descrita. Mas o que seria um catálogo de produtos no e-commerce? É literalmente isso daqui. Tá? Isso aqui é só uma representação de como é um catálogo de produtos. Ó, é uma lista onde tem vários produtos e ainda por cima tem filtros, né? É isso que vai precisar ser desenvolvido para o nosso projeto. E além disso, ainda tem uma parte de feature de carrinho de compras, né? Que o cliente ele pode visualizar todos os produtos que ele colocar no carrinho dele. Então, sabe aqui, quando vem aqui para o carrinho, ó, a gente tem aqui a parte do carrinho de compras, é exatamente isso. Eu posso visualizar essa página do carrinho de compras. Tá bom? Legal, galera. É isso que precisa ser desenvolvido. Tá bom? Então, quando você chegar, vai ser desenvolvido basicamente essas telas, essa parte do projeto do sistema. O sistema, ele existe, tá? Não pensem que é só imagens. Eu trouxe um sistema aqui, que é o Swag Labs. Ele é uma plataforma de teste, tá? Essa Swag Labs, ela é uma empresa que fala sobre testes, ela tem produtos para você de automação, né? Tem várias coisas legais. E eles disponibilizam gratuitamente esse sistema para ser testado, né? Para ser automatizado, para você poder aprender a testar. É bem legal, tá? E ele é literalmente um e-commerce, tá? Então, basicamente, os nossos desenvolvedores entregou isso daqui pra gente, tá? Então, vamos lá. E como que funciona? Esse daqui é o Gira, tá bom, pessoal? Que a gente tá usando. Eu já te mostrei ali os cards, um monte de coisa escrita, mas esse daqui não é nada mais, nada menos do que o Gira, a ferramenta mais utilizada no mercado, tá bom? E, galera, o dia a dia que você vai trabalhar é basicamente isso daqui. O seu PO, né, a pessoa de produto, vai iniciar a nossa sprint, tá bom? Que é o que a gente chama, né? Essas 2 semanas que a gente vai trabalhar aqui nessas 3 features, né? Nessas 3 tasks. Tarefas, ok? Esses são os nomes, tá? Tô tentando mostrar os jargões para vocês. É óbvio, poderia ter mais, né? Por exemplo, normalmente se é um time maior, né? Se tem muito mais desenvolvedores, teria mais cards, teriam mais tarefas e as tarefas seriam bem mais descritas, tá bom? Mas isso aqui é uma representação. E pode ser que às vezes não sejam nem tão bem descritas assim, tá bom? Pode ser que seja menos descrita assim, dependendo de onde você trabalhar. Isso vai de organização para organização. Então isso daqui vai rolar para as próximas 2 semanas, tá bom? Vou colocar aqui pra gente começar a nossa sprint e vocês vão ver como vai ficar o nosso board. Isso daqui é basicamente onde você vai trabalhar e é basicamente assim que os projetos funcionam. O que acontece? Existem alguns passos. Primeiro passo de todos é o to-do, ou seja, todas as tasks, todas as tarefas que precisam ser desenvolvidas. Lembra? Então a gente tem aqui a nossa feature de login, que a gente já falou antes, né? Ela tá aqui toda descritinha, bonitinha, carrinho de compras, ok? E também o nosso catálogo de produtos. E aí vamos dizer que o desenvolvedor ele pegou e colocou in progress. O que é in progress? Está em progresso. Deixa eu tirar meu nome aqui. Ou seja, o desenvolvedor está trabalhando nesse projeto. Ele está desenvolvendo essa feature. E ele literalmente vai te entregar algo assim, tá? Então vamos lá, ele deveria te entregar algo assim. Passou do in progress, foi para code review. Code review é quando um outro desenvolvedor vai olhar o código do primeiro desenvolvedor aqui para ver se ele está seguindo os padrões, né, de qualidade. Porque desenvolvimento também tem padrões de qualidade. Manny, deveria ser o QA que faz isso? Não, não necessariamente. O QA pode até fazer isso. Eu não acho que é tão de grande valia, porque o QA não necessariamente vai estar mexendo no código todo dia. Pode até ser que sim, mas aí vai muito de cargo, né? Porém, normalmente aqui quem vai olhar mesmo é outro desenvolvedor. Vai valer muito mais a pena outro desenvolvedor olhar e verificar se aquele cara que desenvolveu essa feature fez direitinho. E agora vai cair para onde? Para QA. Essa coluna aqui, que eu coloquei como QA, ela pode se chamar QA, teste, testing, verification, qualquer coisa assim. No seu trabalho, você provavelmente, se você estiver usando Kanban, Scrum, teria esse momento, tá? E talvez existam mais umas, mas a graça aqui é quando você testa, verifica se aquilo tá tudo certinho, você vem aqui e pode passar para done, ou seja, finalizado. Mas ainda a gente não finalizou, né? A gente precisa finalizar. Então vamos verificar aqui se tá tudo certo, né? A nossa feature de login. Ó, eu tenho que verificar se o usuário pode acessar a página de login, se o usuário ele pode digitar o username e senha, se inserir as credenciais corretas, clicar no botão de login, o usuário deve ser logado com sucesso, redirecionado para a página de catálogo. Legal. E além disso, caso a senha e o usuário sejam inválidas, eu recebo uma mensagem de erro dizendo que os usuários sim estão incorretos. Legal. Vamos lá testar isso daqui agora. E a gente vai literalmente ver, legal, abriu. E para a gente poder fazer um login com um usuário que já existe, eu vou usar os usuários que já tem aqui, tá, pessoal? Standard User, e vou colocar aqui a nossa senha, tá? Vamos ver se eu consigo fazer login. Ah, olha que legal. Fizemos o login e já caímos na página de catálogo, né? Então, a nossa página de login, né? Nosso sisteminha de login tá funcionando já. Tinha até clicado em alguma coisa aqui antes. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou logar para fora. Por quê? Eu testei a primeira coisa? Testei. Mas agora eu tenho que verificar se um usuário que não existe, se ele consegue logar.
Vamos ver? Então eu vou colocar aqui, usuário não existe. Ou seja, esse usuário aqui não existe. Eu vou até pegar a senha do outro usuário para ver se eu consigo logar. Vamos ver o que acontece. Ó, usuário e senha, né? Aqui username and password do not match with any user in the service. O usuário e senha não está fazendo match com nenhum outro usuário aqui do nosso serviço. Ou seja, aqui esse usuário não logou porque ele não tinha acesso. Correto. Que legal, a gente acabou de fazer a segunda verificação. E galera, sabe qual que é o nome disso que a gente fez? A gente fez um teste. E agora, a gente precisa não somente ter esses critérios de aceitação, né, escritos, a gente precisa fazer o quê como QA? Nós precisamos documentar. Então, quais foram os testes que a gente realizou nesse momento? A gente fez 2 testes, um teste de login com o usuário correto e um teste de login com o usuário com falha, né, pra gente ver se a gente recebia mensagem de erro. Porque a gente tem que prever isso. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui agora. Ó, nesse mesmo card, né, nessa mesma tarefa aqui, nós vamos criar o nosso caso de teste, tá bom? E o nosso caso de teste, ele precisa ter basicamente algumas informações. Precisa ter um ID, assim, nem sempre precisa ter um ID, mas é legal ter um ID para o seu caso de teste. Precisa ter um título, pré-condições, passos, resultado esperado, prioridade, critério de aceite e tipo de teste. Tá bom? Essas são as principais informações que você precisa trazer num caso de teste. Ah, Manny, eu já trabalhei como QA, já trouxe menos. Tá tudo bem. Ah, eu trabalhei como QA e trouxe muito mais. Tudo bem. Legal. Só que aqui, nesse caso, a gente só precisa dessas, porque isso daqui já vai dar total conhecimento de como uma pessoa que, mesmo que ela não conheça aquele projeto, ela consiga testar. Porque documentação é tudo, ok? Então vamos lá. O ID, eu vou criar um ID aqui, poderia ser qualquer número, qualquer coisa. Mas eu vou criar um ID de CT, né, de caso de teste, CT, login 001. Tá, esse daqui vai ser o nosso caso de teste número 1. O nosso título vai ser login com credenciais válidas, beleza? Qual que é a pré-condição? Ou seja, onde que eu tenho que estar antes mesmo de qualquer coisa? Onde que o usuário ou a pessoa que está testando, melhor falando, precisa estar antes de começar o teste? Precisa estar onde? Na tela de login. Acessar tela de login, ok? E aí a gente pode até fazer assim, ó, vamos falar que essa daqui é a nossa tela de login e a gente pode até, ó, colocar a nossa tela de login. Aliás, né, o link para a tela de login. Perfeito. Na pré-condição a gente vai ter acessar a tela de login e além disso a gente vai ter que precisar de um usuário, né? O usuário precisa ter credenciais válidas, ou seja, um usuário registrado no sistema. Precisa estar registrado no sistema. Ok? Porque senão eu não consigo fazer login. E agora a gente vai fazer o passo a passo de como fazer isso. Então a partir do momento que a gente já está na tela de login, o que a gente tem que fazer? Primeiro passo é, então vamos lá, então é preencher o campo de username, né? Aquele campo de username com o usuário, né? Eu vou até colocar o usuário que precisa ser utilizado aqui, porque esse daqui é um usuário teste, tá? Não podemos utilizar informações reais de preferência, com o usuário tal. Qual que é o segundo ponto? Vai ser basicamente a mesma coisa, né? Preencher o campo de senha com a senha registrada do usuário. Né? Então, ou seja, com a senha correta. Beleza? E aí, qual que é a senha? A gente vai pegar aqui por quê? Ah, essa senha, Manny, é de um usuário real? Não, essa senha não é de um usuário real. Se fosse de um usuário real, a gente não colocaria em documento aqui, tá bom? E depois, até o terceiro passo é o quê? Clicar no botão de login. Fácil. Né? Então por quê? Eu tenho que colocar aqui o usuário sem clicar no botão de login. E qual que é o resultado esperado, Manny? O que a gente vai esperar? A gente vai esperar que o usuário consiga acessar a tela de catálogo de produtos. Então a gente vai criar aqui o usuário vai ter acesso à tela de catálogo, ao catálogo de produtos, né? Catálogo de produtos do e-commerce. Isso é um caso de teste. Legal, perfeito. Qual que é a prioridade desse teste? É uma prioridade alta. Por quê? Se ninguém conseguir logar, né, se um usuário habilitado não consegue logar, e é um grande problema. É um grande problema. Então eu vou deixar aqui como uma prioridade alta, ou seja, esse teste precisa ser realizado. Além disso, quais são os critérios de aceite deles, né? E aí qual seria o critério de aceite principal aqui? Seria o redirecionamento, né? De acesso, né? Redirecionamento do usuário para a área privada do sistema, porque, né, só compra nesse e-commerce quem tiver usuário. Tem que ter usuário antes. E qual que é o tipo de teste, né, que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo basicamente testes funcionais, né, porque a gente está testando uma funcionalidade, né, funcionalidade de login. Então é um teste funcional.
Nós temos também, estamos testando basicamente a autenticação e UI, né, que a gente gosta de falar, que é User Interface. A gente também está analisando a interface do usuário, né? A gente está, esperando dois campos, um botão, né, específico. De qualquer forma, essas informações aqui, os tipos de teste, é legal de adicionar, né? Mas eu sinceramente não acho que é um campo lá dos melhores. Eu acho até legal dividir casos de teste por tipos de teste, mas bem, isso daí é outra história, tá? E agora a gente vai fazer mais um desse, tá? Nós vamos criar mais uma tabela dessa, legal? Ó, já criei aqui. E quais são as informações aqui, né? Campo e descrição, basicamente, né? Na verdade eu nem precisava desse daqui. Vamos criar a mesma coisa. Vou pegar aqui ID, todo esse lado aqui eu vou copiar. Perfeito. Então a gente vai precisar das mesmas coisas. Qual que vai ser o ID desse cara aqui? O ID desse cara aqui vai ser simples, né? Desse caso de teste. Vai ser o teste de login número 2. E o que a gente vai testar agora? A gente vai testar agora login com falha, certo? Ou seja, um login que não teve sucesso. Qual que é a pré-condição que a gente vai ter aqui? A gente só precisa dessa primeira pré-condição. Por quê? A gente tem essa pré-condição, na verdade, né? Que é acessar a tela de login. E a outra pré-condição, né? O usuário de acesso não pode ter registro no sistema. Por quê? Porque se ele tiver registro do sistema, ele deveria passar. Então agora a gente vai verificar se um usuário sem registro no sistema não passa, tá bom? E quais são os passos para se fazer isso? Eles são muito parecidos ali com os passos anteriores, né? Então eu vou até copiar e colar, ó. Passo 1, preencher o campo, e aqui no caso eu vou colocar aquele nome que eu tinha colocado, né? O usuário não existe. Então vou colocar aqui, ó. Foi exatamente aquele teste que a gente fez. Qual que é a segunda coisa? A gente pode até colocar como qualquer senha, né? Aqui eu vou copiar também. No caso aqui, registrado do usuário. Na verdade, ó, preencher campo de senha com qualquer senha, tá? E o terceiro passo também vai ser clicar no botão de login, só que nesse caso aqui ele não poderia acessar, ele não deveria acessar. E o resultado esperado vai ser qual? Né? Aqui a gente fala que o usuário tem que ser redirecionado, mas nesse caso aqui a gente precisa verificar a mensagem de erro, ou seja, essa mensagem de erro aqui. Então, o resultado esperado é mensagem de erro aparece para o usuário. E aí a gente pode até colocar aqui, entre aspas, essa mensagem de erro, tá bom? E o usuário ele não é logado, né? Então dá até pra gente adicionar mais um. Usuário não consegue logar no e-commerce. Perfeito. Né, o segundo resultado que é esperado aqui. Qual que é a prioridade? Gente, uma pessoa que não tem acesso ao sistema não deveria logar, nesse caso. Então, isso daqui também é alto, tá bom? Então, isso daqui é uma prioridade alta. Qual o critério de aceite que a gente tem aqui? A mensagem de erro sem o redirecionamento, né? Então, mensagem de erro sem redirecionamento do usuário para a tela de catálogo. Beleza, e aí a gente pode colocar aqui, isso daqui também é um teste, né, funcional, de autenticação e também um pouquinho de UI, né, porque a gente está esperando uma mensagem de erro aparecer, né, então tem a ver com a interface do usuário. E olha que legal, o que a gente fez aqui? A gente acabou documentando os casos de teste que a gente realizou. Tá vendo? E qualquer pessoa poderia pegar esses casos de teste que você tá vendo aqui e fazer os testes. Essa é a graça da documentação, tá bom? Eu trouxe só 2 casos de teste, gente, mas existem um monte de casos de teste. Então, se você foi lá, criou seu Gira igual esse daqui, inclusive se você tiver problema para criar seu Gira, pode colocar aí na comunidade que a gente ajuda. Inclusive a gente troca uma ideia para saber como que você tá indo no projeto, mas crie o seu próprio Gira, é gratuito para você criar só para você, tá bom? E é bom para você aprender. E galera, olha como que é essa carinha do Gira, né? Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui, ó. Como que ele funciona? São passos, né? E você vai trabalhar dentro da parte de teste. E esse daqui é o que transforma o Gira muito importante, né? Ele tem outras coisas, né? Tem outras páginas de calendário, tem métricas, o Gira é gigantesco. Mas nos seus primeiros dias como QA, e a grande parte do tempo você vai mexer no Gira desse jeito, entendendo qual é o backlog, ou seja, quais são as histórias que precisam ser desenvolvidas, quais são as features que vão ser desenvolvidas, para quando entrar no board você poder testar elas, tá bom? Inclusive, essa documentação que eu fiz aqui, no caso de teste, eu poderia ter feito mesmo antes do programador ter me mandado. Como assim, Manny? Pois é, lembra que eu sabia como que já ia ser a tela? Poxa, pela descrição, né, eu já sabia mais ou menos como seria a tela, então eu podia ter criado esses casos de teste, mesmo sem ter o sistema aqui. E a gente poderia ter começado com esse caso de teste já com essas informações adicionadas nesse card.
Tá bom? Isso daqui é uma questão de organização, né? Isso daqui é uma questão de como trabalhar de uma forma mais eficiente como QA, e não é qualquer QA que faz isso, tá? Então, antes mesmo do programador pegar, ele já vai ter acesso até os casos de teste que são bons ser feitos, né? Os principais, pelo menos. E galera, esse daqui é o Jira. Existem outras ferramentas que são utilizadas no mercado? Sim, existe o Trello, Monday.com, ClickUp, Azure DevOps ou Azure Platform, tem meio que o mesmo nome. E olha como que eles são, tá? Eu peguei aqui umas imagens deles. Esse daqui é o Trello. Ele é basicamente a mesma coisa, né? Se você for ver. Ele é um pouquinho mais simples. Esse daqui é o ClickUp. Ele também tem basicamente as mesmas coisas, tá? Então tem Open, Review, Pending, Running, Concept. Esse daqui é o Azure Dashboard, né? O Azure Platform, ou Azure DevOps, seja lá como eles querem chamar, que é basicamente a mesma coisa. Lembrando, essas ferramentas têm muito mais funcionalidades, tá? Mas essa daqui vai ser a funcionalidade principal que você vai utilizar em qualquer uma delas. E é por isso que é tão bom aprender Jira, porque o Jira é que meio que puxa como que vai ser as coisas, tá bom? Legal. Agora que eu terminei de testar como que é, eu vou passar para done. Olha que legal. Então, ó, já dá até para ver aqui, ó, tá como done e tá riscadinho já a nossa task, ou seja, ela tá finalizada, ela tá pronta. E aí, vai continuar chegando coisa para você, ó. Vai passar aqui carrinho de compras está sendo desenvolvido, o catálogo de produtos está sendo desenvolvido, aí o catálogo de produtos passou para Code Review e passou para QA. E agora você vai ter que testar ele também. E a mesma coisa para o carrinho, passou para Code Review, passou para QA. E aí você, como QA, vai fazer exatamente as mesmas coisas. E aqui eu já até criei alguns testes, né, alguns casos de teste, já deixei pronto. Eu gostaria que vocês tentassem criar seus próprios casos de testes relacionados a carrinho. Vale muito a pena para vocês aprenderem como fazer e fazer na mão. Só que, pessoal, tá vendo que aqui fica meio apertado os casos de teste, né? Eles não ficam tão bons. E é por isso que eu vou compartilhar para vocês uma planilha que eu utilizo para poder documentar esses casos de teste. Exatamente, para ela ficar tudo documentadinho. E galera, essa daqui é a planilha que eu estava dizendo. Essa daqui é a nossa planilha de documento de casos de teste. A única coisa que você precisa sempre ter é documentado. Não importa onde é. Atualmente, no meu trabalho, né, hoje, que eu faço, eu utilizo uma planilha muito parecida com essa, tá? Óbvio, as cores vocês podem mudar, vocês podem fazer, depois ela vai ficar disponível para vocês, tá bom? Porém, nós vamos trabalhar agora com ela. E é a mesma coisa. A gente precisa passar a pré-condição. Ó que legal, inclusive vou até adicionar uma pré-condição aqui, ó, que vai ser aquela segunda pré-condição, porque a primeira é acessar a página de login do sistema, que é basicamente esse daqui. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Nosso card, beleza, feature de logins, aqui eu vou fechar. Qual que é a pré-condição? Essa daqui. Vou colocar aqui, não tá ficando coisa. Eu vou deixar o link já aqui, pronto. E qual que é o segundo ponto? O usuário precisa estar registrado no sistema. Inclusive, essa daqui é a pré-condição para os testes de login. Ó. E se você for ver, a aba tá como CT, né, de caso de teste, login, ok? E aí agora, vamos pegar qual que é o primeiro passo. Esse daqui é o primeiro passo. Só copiar e colar por enquanto. Segundo passo. Beleza? E colocar o título, né, também. Colocar o título. Login com credenciais válidas. E aqui poderia até ser login com credenciais inválidas, né? Até melhor. E a gente só vai colocar o resultado esperado, tá? E mais nada. Sei, ó, e o resultado esperado tá aqui. Se você quiser adicionar as outras informações, perfeito. Mas, gente, isso daqui já é o suficiente para garantir que vocês não vão esquecer, tá? Porque qual que é o problema? Por que esse documento precisa existir? Porque esses testes precisam ser refeitos, ok? E como eles precisam ser refeitos, eles precisam estar documentados em algum lugar. E é justamente na planilha que você vai documentar. Inclusive, eu até esqueci de colocar o ID aqui. Eu vou adicionar mais uma aqui em cima. E aqui vai ser ID. E o ID vai ser 1. Perfeito. Legal. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para a parte de falha, né? Vou colocar aqui. Boa. Os pré-requisitos já estão colocados. E aqui a gente vai colocar o resultado esperado. Né? Pronto. Daria para colocar status nessa planilha, por exemplo, quais os testes que passaram, quais não passaram. Porém, do jeito que já tá aqui, já tá muito bom. E pessoal, imagina se você tivesse mais 20 casos de teste, que dá para criar muitos casos de teste, né? Aqui, por exemplo, vou tentar colocar com senha incorreta, ou vou tentar fazer um login sem passar o usuário. Dá para fazer vários tipos de teste na tela de login. E aí, galera, se a gente quiser fazer mais um desse daqui, ó, a gente já duplica, né? Porque esse daqui é o CT de login, né? O caso de teste de login. A gente já renomeia. E aqui vai ser o de carrinho, né? São os testes de carrinho. Aí ele tá igual, tá, pessoal? Então aqui já vai ser testes de carrinho. Então vamos lá. Os testes de carrinho eu já criei alguns, né? Carrinho de compras, que é justamente quando a gente faz o login aqui, ó, nós podemos adicionar para o nosso carrinho, olha, tá vendo aqui. E é justamente essa tela de carrinho. A gente vou adicionar vários
produtos aqui, ó, dentro do meu carrinho, eu vou poder ver a lista deles. Lembra? É exatamente isso que ele pede. Eu quero poder ver a lista do meu carrinho. Eu criei alguns casos de teste nele. Criei 3 aqui para ser mais exato. E aí o primeiro teste é, adicionar um produto ao carrinho. O cliente deve estar na página de detalhes de um produto. Perfeito, então o cliente ele vem aqui na página de detalhes de produto, né? Clica no botão de adicionar ao carrinho, o produto deve ser adicionado ao carrinho, o ícone do carrinho exibe a quantidade atualizada, tá? Então, então vamos lá, vou voltar aqui, deixa eu tirar tudo isso daqui do meu carrinho, ok? Legal, continue shopping, vamos voltar para o catálogo. Adicionei no meu carrinho, beleza, número 1 aqui subindo. E se eu for lá, eu consigo ver o produto. Inclusive, essa daqui, né, é exatamente o resultado esperado, né? O produto é adicionado ao carrinho, o ícone do carrinho exibe a quantidade atualizada. Legal. E a gente pode transportar tudo isso daqui para nossa planilha, tá? Deixa eu apagar isso daqui, né? Porque isso aqui não vai ajudar nada, gente. Nem essa parte aqui, beleza? E aí agora eu pego aqui, título, vou colocar aqui o nosso ID, né? Nosso ID pra gente lembrar sempre. Tá até ao contrário aqui. É CT. E aqui eu vou deixar kart 001, né, que é de carrinho em inglês. Pré-condições. O cliente deve estar na página de detalhes de um produto. Perfeito. Vamos colocar os passos, que aqui é só um. Legal, então essas duas aqui, eu vou até remover. Excluir linhas. E o resultado esperado são 2, que é esse daqui. Na verdade, eu vou até aumentar uma linha aqui e vou fazer assim, Aqui é o resultado esperado, o produto é adicionado no carrinho e o ícone do carrinho, né, ele deve receber aquele mais um, exemplo mais um. Perfeito. Vamos para o segundo teste? O segundo teste, aqui, já vou pegar o ID, passei aqui, ele está como TC também, mas é CT, casos de teste, estava deixando meio que como se fosse em inglês. O título, visualizar itens adicionais ao carrinho. A pré-condição é, o cliente deve ter adicionado pelo menos um produto ao carrinho. E aí aqui a gente pode adicionar uma pré-condição. O passo é acessar a página do carrinho e o resultado esperado é a lista dos produtos adicionais devem ser exibidos, o total da compra deve ser exibida corretamente. Né? Então, o total da compra aqui tem que ser exibido. Deixei aqui, perfeito. Esses daqui eu vou só mesclar mesmo. Pronto. Legal. Galera, isso daqui é mais ou menos como ficou. Esse cara ainda tem mais um para adicionar. Eu vou deixar vocês para poderem adicionar isso daqui. E vocês devem estar falando, mas Meire, isso daqui tá tão simples. Pois é, galera. Isso aqui são só alguns casos de teste. Mas a intenção é que você tenha casos de teste pra caramba. Né? Você faça 20, 30, 40 casos de teste. Não necessariamente só para aquela feature, mas para tudo. E aí continua a mesma coisa. Você vai entrar no sistema, vamos verificar. $29, legal. Vamos tentar comprar mais coisa. Vou adicionar mais coisas, né, para fazer aquele teste. Agora tem 3 coisas no meu carrinho. Perfeito, ele está mostrando justamente todos os valores corretamente e os produtos que eu quero. Deixa eu ver se eu clicar neles eu entro. Sauce Labs Backpack, $29, certo? Agora vamos ver o Sauce Labs Bolt T-shirt, $15. A mesma coisa. E aí a gente pode vir no checkout. Aqui o checkout ele é meio doido, tá? Então eu botei qualquer informação aqui e eu posso verificar o valor, Inclusive ele tem taxa que a gente tem que pagar, né? Mas eu verifico o valor. Inclusive eu posso fazer até as contas. Vamos fazer as contas aqui? Vamos ver se está funcionando? Então, R$29,99 mais R$15,99 mais R$9,99. Dá exatamente R$55,97. Vamos adicionar o 4,48, que é de taxa, né? Mais 4,48, 645. Perfeito, o valor está certinho e eu posso finalizar minha compra. Legal, e finalizamos aqui uma compra, fizemos uma compra toda. Inclusive, todo esse fluxo dá para transformar também num caso de teste grandão. Né? A partir do login, que a gente chama de end-to-end, o usuário, imagina, olha o tamanho dos passos que você vai fazer. O usuário logar no sistema, adicionar 2 ou 3 produtos dentro do carrinho, verificar se o checkout está passando o mesmo tipo, o valor correto de produto, que foi exatamente isso que a gente testou, e depois verificar se a compra foi finalizada com sucesso. A gente fez um teste de ponta a ponta, é o famoso end-to-end, tá? É um tipo de teste muito conhecido. É muito utilizado, inclusive até mesmo esse nome, né? É muito utilizado em requisitos de vaga. E galera, beleza. Eu mostrei para vocês a planilha, inclusive ela vai ficar disponível para vocês. E agora, o que a gente vai fazer? Você já aprendeu a trabalhar dentro do Gira, que é basicamente como você vai trabalhar no seu dia a dia, esse é o processo, principalmente para quem está entrando no mercado, ficar de olho nessa coluna de qualidade e garantir que tudo que está entrando ali, todas as novas features estão indo da forma correta e que você criou casos de testes para elas
bem feitos, pensou neles, pensou uma quantidade legal. Man, eu não tenho ideia de como começar a fazer esses casos de teste. Vai lá e fuça o sistema. Faz um teste ali no login, tenta fazer no login, tenta fazer no login errado. Tenta fazer outra coisa do que você tirou da sua cabeça. Pronto, você já está começando a criar casos de teste. Você não precisa parar para pensar a forma perfeita de criar um caso de teste. Vai lá e tenta quebrar o sistema. E aí, se você encontrar casos de testes interessantes de adicionar, você pode fazer isso. Isso é intrínseco do humano, a gente faz isso, tá? Inclusive, as pessoas que mais acham problemas no sistema são os usuários, às vezes, tá? Então, saiba que você está bem preparado para achar problemas e para fazer testes no geral. Só que agora, galera, eu percebi que eu tenho, por exemplo, poxa, isso aqui tem prioridade alta, né? No nosso sistema. E até mesmo a parte do login. Pô, se a gente for ver, os casos de teste de login são uma prioridade muito alta. Por causa disso, eu vou ter que testar isso daqui sempre que a gente fizer uma release. Imagina, eu mexi no catálogo de produtos. Seu desenvolvedor mexeu no catálogo de produtos. Você vai testar só o catálogo de produtos e vai mandar para produção, para o usuário usar? Não. Você vai ter que testar tudo que for prioridade alta. E adivinha, o nosso login é prioridade alta. O que a gente vai fazer então para garantir que o login está sempre funcionando e eu preciso testar ele sempre? Como que a gente pode fazer isso de uma forma melhor? É exatamente aí que entra os testes automatizados. Então, para você aí que estava achando que não ia ter teste automatizado, fica tranquilo, vai ter sim. E olha que doideira, nós vamos fazer aqui um projeto do zero, tá bom? Então, vem comigo que a gente vai utilizar uma ferramenta incrível chamada Cypress. Inclusive, se você quiser conhecer mais do Cypress, a gente tem aqui o site, tá bom? É cypress.io, é uma ferramenta gratuita que você pode utilizar para aprender, estudar e vai ser super legal, você vai ver como ela é fácil de usar. Então vamos lá, vamos começar um projeto do zero aqui, ok? Então vamos fazer um projeto do zero. Então a gente coloca aqui npm init, vamos começar um projeto do zero, nada demais, legal. E agora a gente já vai colocar aqui npm install cypress --save -dev, beleza? Para ele salvar o nosso sistema como dependência de desenvolvimento, tá? É assim que começa o projeto. Para toda vez que você for iniciar um projeto novo no Cypress, você vai ter que fazer isso. Ah, Manny, já tem um projeto. Beleza, você vai usar só aquele projeto e isso daí é uma vez que você vai fazer. Mas se você for começar projetos novos, sempre que você for usar, você vai ter que fazer isso. E pode demorar um pouquinho. Legal, já fizemos aqui a instalação. E agora vamos abrir o Cypress. npx cypress open. Ok, já apareceu. Vamos começar nosso projeto, tá? Essa tela que ela vai guiar você até a gente começar com o nosso primeiro teste. Eu vou vir aqui, ó, end-to-end testing. Beleza. Vou clicar aqui em Chrome e já vou abrir, ó. Ele já abriu uma tela. Eu vou fazer aqui a criação, vou começar do zero. Então eu vou clicar aqui em Create Spec. Aqui, ó, o nome desse spec, né? Ou seja, qual que é a parte que a gente vai testar do sistema, eu vou colocar login. Tá? Então vai se chamar login.sai.js. Aceitei. Legal, não fiz nada demais. E aqui já vai aparecer uma tela do Cypress funcionando para um teste que eles têm que é automático, tá? Esse teste sempre é utilizado no Cypress, tá bom? Tipo, ele já vem com isso. Agora, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui no meu VS Code, ó, no meu projetinho. E olha que legal, o Cypress já criou essa pasta. Dentro dessa pasta, a gente tem aqui dentro de end-to-end, que são os testes de login, tá? Olha que legal. Aqui, nós começamos com os comandos e talvez você já deve estar assim, meu Deus, Manny, que medo, programação. E agora, relaxa. Olha como o Cypress ele é incrível. Qual que é o site que a gente quer testar? O sistema que a gente quer testar é o sistema aqui, né, da Sauce Labs, né, é o Swag Labs. Eu vou pegar o link dele, né, pra gente poder logar, eu vou copiar e vou vir aqui no nosso VS Code. Tá vendo esse SciVisit? O que ele tá fazendo? Ele tá falando aqui, ó, Cypress, né, visitar. Eu quero que ele visite justamente o nosso Source Demo, a página de login, tá? Então, ó, eu vou salvar e vou abrir o automação. Ó, aqui, salvei. Olha isso. Nossa automação já começou. Olha que da hora. E aí, o que você vai fazer aqui? Vamos fazer a automação de login. Eu vou vir aqui em cima, vou clicar na nossa mira, né? Vou vir aqui, ó, vou clicar em cima do username, porque eu quero escrever no username. O Cypress ele já pegou para mim o código. Eu vou sair daqui. Vou pular uma linha e vou colar exatamente o que eu copiei. Tá? Sai.get data test username. Ou seja, eu estou literalmente falando assim, eu estou mexendo nesse cara. E agora o que a gente quer fazer nesse cara? Você se lembra lá no nosso projeto? Ó, no nosso projeto, o que a gente faz nos testes de login? Ó, aqui são os testes de login.
Na verdade, eu vou pegar até daqui, ó. Pegar no meu teste de login, ó, eu vou querer esse login com credencial válida, né? Então, inclusive, já vou até copiar aqui. Vou voltar para o nosso teste e vou colocar o nome dele como login com credencial válida. O que a gente vai escrever aqui? A gente tem que escrever o standard user, certo? Vou vir aqui. Aí eu vou vir aqui e vou escrever o quê? Type, que é de digitar. Esse é o inglês que você precisa saber, tá, galera? Type e vou colocar standard user. Ou seja, eu vou escrever standard user no username. Agora, o que a gente quer fazer? A gente quer clicar, a gente quer acessar o password, né? Nosso campo de password. Então, eu já venho aqui, clico em cima. Ó, ele já veio para cá. Eu clico aqui para copiar. Volto para o meu código. E o que a gente vai escrever aqui? Type. O quê? A senha, né? Qual que era a senha? Vamos ver ali onde era a senha. Aqui, ó. A senha que a gente estava para o nosso teste é Secret Sauce, né? Que inclusive a gente pode até ver aqui na nossa planilha. Aqui, Secret Sauce. Beleza. Então a gente vai escrever Secret Sauce como password. Vou colocar aqui. Perfeito, colei. Agora, o que a gente tem que fazer? Né? Se a gente seguir aqui os passos, é clicar no botão de login. Então vamos fazer exatamente isso. Eu vou vir aqui, mesma coisa, ó. Clicar aqui na mira. Ó, o botão aqui, já copio, ó, veio para cá, né, o nome, copio, ponto, clique. Fácil, né? Esse é o inglês que você precisa aprender, ó. SciGet, você vai pegar o nosso username, vai escrever type, mesma coisa vai fazer para o password, para a senha, vai escrever type, a senha que a gente quer, tá? E além disso, a gente vai ter o SciGet Login Button, pegar o botão de login e clicar, tá? Vamos salvar para ver o que acontece? Olha que doideira. A automação, gente, já tá rodando. E, gente, é isso daqui que as pessoas morrem de medo de aprender. É trabalhar com essa ferramenta. Tá? Não, obviamente, não existe só Cypress, mas Cypress é uma das mais utilizadas no mercado. E ele já funciona desse jeito, ainda dá para fazer muito mais coisa com ele. Mas olha o quão simples foi começar uma automação do zero. E olha lá, beleza. Esse aqui é o nosso login de credenciais válidas. Eu cliquei no botão, mas poxa, e agora? O que é o resultado esperado? O usuário vai ser redirecionado para o catálogo de produtos do e-commerce. A gente tem que verificar se a gente foi para a tela de e-commerce, correto? Que é justamente essa. O que eu vou ver? Eu vou verificar se a gente tem esse label, né, que a gente chama, esse texto aqui de products, e vou verificar se ele existe na nossa página. Vamos ver? Por quê? Porque eu tenho que ver, esse é o resultado esperado, não é mesmo? Não é isso que eu tenho que esperar? Então agora, ó, eu vou vir aqui, vou pegar o nosso label e eu vou esperar o quê? Que ele contenha, né? Então contains a palavra products. Ou seja, para eu saber que eu estou na página de produtos. Eu estou verificando aqui um elemento para garantir que eu estou na página correta, tá? Teria outras formas de se fazer isso, mas isso daqui é uma forma muito legal de trabalhar. Ó, salvei, vamos ver rodando. Ele verificou tudo certinho. Vamos imaginar e você fala assim, Manny, mas parece só que tá dando tudo certo, né? Ó, olha ele verificando aqui, gente. Ó o Cypress verificando. Ó, cliquei no botão. Ó, eu posso ver até, ó, highlighted ou não. Coloquei o texto aqui. Ó, eu posso colocar antes e depois, ó, antes e depois. A mesma coisa aqui, ó, type antes e depois, certo? Para você ver como que tá. Eu vou tirar o highlight. O Cypress é incrível, né? E aí o botão foi clicado, ó, também. Clicamos no botão e agora a gente verificou se continha esse label, né, com o nome products. Vamos imaginar, por exemplo, que você tá naquela página, ao invés de colocar products, você coloca produto, né? Ou eles mudaram para products. Se você for ver, ó, salvei, ele vai testar, ó, ele vai quebrar. O Cypress vai quebrar e te dá uma mensagem falando assim, olha, ele estava esperando o produto, mas ele não achou nada com o nome de produto, né? E é exatamente isso. É para isso que serve a automação, para garantir que o que você estava procurando está funcionando. E agora, galera, vamos fazer juntos aqui também mais um teste. Né? A gente já fez o de login com credencial, agora a gente vai fazer com válida, né? Agora a gente vai fazer um de login com credencial inválida. Então eu vou pegar aqui, vou criar rapidinho. Pronto.
Vou colocar o nome que está aqui também, ó, login com falha, tá bom? Fazer a nossa automação. Qual que é o primeiro passo, né? O primeiro passo é preencher o nome com o nome errado, né? Uma senha qualquer e clicar no botão de login. Os passos são bem parecidos. Então já vem aqui, ó, a gente vai fazer o site visit no mesmo lugar também. Já vem aqui, vou copiar, vou colar tudo, mas na verdade eu não precisava disso daqui, né? O que eu vou mudar agora? Eu vou pegar ali, ó, vou pegar qualquer usuário, né, que eu tenho que usar, um usuário que não está cadastrado. Eu vou pegar esse daqui, usuário não existente, não existe. Coloquei aqui e aqui eu vou colocar uma senha qualquer também. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 100. Essa vai ser a senha. Vai clicar no botão. Depois que clicar no botão, qual que é o resultado esperado? Ah, eu tenho que a mensagem de erro precisa aparecer para o usuário, né? Aquele username and password do not match. Então a gente tem que pegar aquela mensagem de erro, tá? Vamos rodar a automação para ver se ela vai rodar as duas coisas. Olha aí, ó. Já rodou os dois testes, olha que doideira. E o teste aqui tá passando porque a gente não tá verificando esse daqui. Mas ó os nossos dois testes em 2 segundos, galera. Olha como rápido. É por isso que você faz teste automatizado. Porque agora eu não preciso ficar testando manualmente toda hora o teste de login. Não. Eu posso simplesmente utilizar meus testes automatizados. Aí olha que legal. Rodou os dois testes aqui. E aqui, ó, visitou, colocou... Ó, vamos ver se ele colocou certinho o nome. Ele colocou não existe, exatamente, o usuário não existe. A senha também colocou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí ele clicou no botão de login. E aí depois que clicou no botão de login apareceu o quê? Essa mensagem, a nossa mensagem de erro. Vamos pegar ela, da mesma forma, vou clicar nela. Ela já apareceu aqui em cima, ó, bonitinha. Vou copiar e vou colocar aqui. E aí a gente vai fazer a mesma verificação. Ponto contains, né? Vou verificar se esse elemento da página contém o texto que a gente quer. Porque o texto que a gente quer, esse daqui, deixa eu tirar a lupinha. Epic set face, né? Era pra estar aparecendo acho que um emoji ou alguma coisa do tipo. Que já é um problema. Beleza, ele vai verificar agora, né? Se tem esse texto depois que eu aperto o botão de login. Salvei, vamos rodar a automação. Olha isso, galera. Não dá nem tempo de voltar aqui, ele já fez os dois testes. E ó, ele verificou, ó, eu tentei logar com um cara que não existe, não um usuário que não existe. E adivinha, ele verificou se a mensagem de erro estava aparecendo. Olha como a automação te ajuda no trabalho. E é por isso que eu falo, você precisa entender antes como faz as documentações, como trabalha com o processo, que momento que você age como QA. É isso que vai te transformar num QA. E aí você aprende teste automatizado para que fique maravilhoso desse jeito, para que você tenha estratégias para tirar do bolso. E isso ajuda você a ganhar mais no mercado. Você saber testes automatizados ajuda mais. E é por isso que eu falo que é tão importante, é por isso que eu passo aqui para vocês na jornada do QA. E galera, nesse momento, você está preparado, sinceramente, para trabalhar um primeiro dia como QA. A gente fez tudo o que um QA faria no dia a dia dele, né? Obviamente, a gente tem um espaço de tempo aqui específico, mas fica tranquilo que ainda vai ter bastante aula, a gente ainda tem mais outra aula, mas é isso. Se você curtiu, se você achou que isso faz sentido para você, que é o que você consegue fazer, cara, a área de qualidade é para você, é isso que você vai fazer no seu dia a dia. Ainda tem bastante coisa para aprender, porque é uma área que tem muito para dar, mas o principal você já tem. Então, galera, vamos lá, vamos conversar. Você aprendendo isso daqui que a gente já está fazendo, que você já vai botar em prática na sua casa, são os primeiros passos para você se tornar um profissional valioso e raro dentro da área de qualidade. E isso, galera, somado com alguns outros parafusos que vão ser apertados para que você consiga atingir mais recrutadores, para que mais pessoas fiquem interessadas no seu currículo, vai acontecer justamente aquele efeito que aconteceu comigo lá em 2021, onde num período de 120 dias eu basicamente tive um recrutador me chamando para poder fazer entrevista por dia. Você entende o que é isso? É por causa desses conhecimentos e alguns outros parafusos que você consegue fazer esse efeito e realmente se destacar no mercado de uma forma absurda. E galera, observem como a área de qualidade é importante para os projetos de tecnologia. Olha esse texto aqui, o apagão do WhatsApp que aconteceu traz um prejuízo gigantesco, não só para o próprio WhatsApp, né, para a empresa Meta, mas também para os empresários que trabalham com ela. E galera, os QAs eles são tão bem valorizados assim porque existem poucas pessoas que sabem o que vocês aprenderam hoje. As pessoas não sabem o que é uma documentação de caso de teste, às vezes não sabem utilizar Jira, tem medo de utilizar uma ferramenta de automação como o Cypress, que vocês viram que é super simples. E o mercado está carente dessas pessoas. Você vai estar lá, inclusive,
para garantir com estratégias, processos e um passo a passo para aquela empresa de uma forma com que ela não tenha problemas como esse que aconteceu nessa notícia, para que você ajude a garantir que todo projeto que você entregar para o usuário vai estar com uma qualidade boa. E fica tranquilo, eu sei que você fala, mas Mini, se alguma coisa acontecer, quebrar, vai ser comigo o problema? Não, erros acontecem e todos os sistemas têm bugs, tá? Isso é normal, inclusive até mesmo os sistemas que eu testo, tá? Todo sistema tem bug, às vezes é só uma questão de achar ele. Então, saiba que mesmo que quebre, não vai cair tudo na sua cabeça. É um time, é um projeto, e você vai poder consertar aquilo. Ah, achamos um problema, então a gente também tem processos de como trazer esse problema, né, de algo que a gente acabou levando para a produção, ou um erro, um bug, e resolver o mais rápido possível. E você, como QA, que vai ajudar a garantir que esse processo aconteça com perfeição também. E time, se você aí está com medo de IA, saiba que IA não é um problema. Na verdade, ela é uma solução. IA é tecnologia. E se a área de tecnologia está crescendo, a área de IA está crescendo, significa que nós vamos ter mais empregos ainda para a área de qualidade. Mais empregos para a área de desenvolvimento e de tecnologia no geral. Então saiba que a IA não é um problema dentro da área de QA. Ela é uma solução, na verdade. Galera, entenda uma coisa. Não adianta só você saber técnicas, às vezes ferramentas, né, que são voltadas até mesmo a teste de software e não entender os outros pilares da área de qualidade para te tornar realmente um QA bem remunerado. Se fosse só uma questão de técnica mesmo, hard skill, que é dito até pelo Marcos, ele teria entrado no mercado muito antes. Inclusive, olha aí o que ele falou. Cara, literalmente eu ficava procurando vídeos e vídeos na internet sobre QA e também algumas mentorias, alguns cursos em si, mas você vê que não eram cursos que te preparavam para o mercado de trabalho em si. Eram cursos que te ensinavam a parte teórica. Não estou falando que a parte teórica é ruim. É muito importante na parte QA você entender cada processo, cada nível de teste, os tipos de teste que tem, as metodologias ágeis que a gente pode trabalhar, mas enfim. E eu acabei esbarrando em dezembro com o nosso grande mestre Manny, igual eu falei. Confiei no Manny, porque ele é uma pessoa muito clara nas palavras, muito resolutiva. E, cara, eu vou falar pra você, não me arrependo nem um minuto de estudo gasto, porque, cara, é sensacional o conteúdo que ele aplica, é sensacional tudo que a equipe dele traz de conteúdo, de exercícios, de pautas nas nossas reuniões, agregado também bastante coisa, né? E, como eu já disse pra vocês, nem inglês ele precisou para entrar no mercado de trabalho. E galera, eu tô compartilhando tudo isso porque é muito difícil encontrar informações que realmente te levem para uma carreira, né? Te levem a caminho da sua primeira vaga. Inclusive, eu penei pra caramba para conseguir encontrar coisas que fizessem sentido e eu achava com muita sorte alguma coisa que era legal. E foi muito difícil para mim conseguir adquirir todo esse conhecimento para minha carreira, principalmente lá atrás. E o resultado de eu estar dividindo tudo isso com vocês é que muitas pessoas vêm mandar mensagem para mim, principalmente, né, no direct de Instagram, ou até mesmo quando eu tô em live, perguntando se eu tenho algum curso ou alguma mentoria que ensina o passo a passo, e às vezes a pessoa fala assim, eu quero ser seu mentorado, eu quero ser sua mentorada. E a verdade é que sim, eu tenho minha mentoria Guardião da Qualidade, que prepara qualquer pessoa para conseguir o seu primeiro emprego, né, e entrar no mercado de QA, ou até mesmo alavancar a carreira e crescer dentro da carreira de qualidade. E fiquem sabendo que eu vou abrir turmas para ela também. Mas eu vou falar mais sobre isso, tá? Só na próxima aula, que vai ser na sexta-feira, que vai liberar às 8 horas da manhã, ok? E por enquanto eu quero que você aproveite essas aulas e lá na frente eu falo um pouquinho mais, né, sobre a minha mentoria, se você tiver interesse também de ouvir. Então, vamos repassar o que a gente aprendeu aqui nessa aula. Primeira coisa, você conhecer o nosso método Lume, que significa L de LinkedIn estratégico, U de upgrade técnico, para você aprender mais tecnologias, conhecimentos e estratégias na área de teste de software. M, que é mão na massa, todo esse conhecimento, todas essas técnicas e ferramentas, onde você realmente vai aprender elas e utilizá-las no seu dia a dia. Mão na massa é extremamente importante. E o E é emprego conquistado. Ou seja, você seguindo esses 3 passos do seu LinkedIn estratégico, né, um posicionamento aí de marketing pessoal muito bem feito. Ainda mais, aprender sobre a área de qualidade, teste de software, automação de testes, processos, botar isso tudo mão na massa, né? Botar tudo em prática, fazer vários projetos, e isso faz com que você alcance o seu emprego, ou seja, emprego conquistado. O método Lume é esse. Além disso, né, nessa aula vocês viram como é importante você se posicionar dentro do LinkedIn, como é importante você mostrar que você é um QA, que você está mirando para a carreira de qualidade. Isso te ajuda demais a entrar no mercado.
Além disso, você viu também as ferramentas dia a dia de um QA, mão na massa mesmo. A gente viu como funciona um projeto no Jira, que é a ferramenta de gerenciamento de tarefas mais utilizadas no mercado. Você viu como que funciona o seu dia a dia, até mesmo em qual momento você como QA vai atuar dentro ali daquele projeto. E não só isso, você não só viu isso, mas você também aprendeu como criar documentações de casos de teste. Você tem acesso inclusive ao nosso link aí para você poder pegar a nossa planilha de casos de teste e poder criar uma sua e fazer a sua em casa, para que você aprenda como utilizar essas ferramentas no seu dia a dia. E eu mostrei também para você como que você pode deixar tudo muito melhor e tudo mais entendível para os desenvolvedores e o time que você está trabalhando, pegando essa documentação, os conhecimentos que você teve nessa documentação e colocando ela ali dentro do nosso gerenciador de tarefas, que é o Jira. E para fechar com chave de ouro, eu espero que você tenha curtido demais também aprender sobre Cypress. Galera, a gente pegou o Cypress ali do zero, pegamos os nossos casos de testes que a gente abriu para o nosso sistema. E adivinha, escolhemos quais eram os casos de testes mais importantes de serem automatizados. E a gente fez isso utilizando Cypress e JavaScript. E eu tenho certeza absoluta que você aí do outro lado deve ter olhado e falado assim, nossa, é só isso? É muito mais fácil do que eu imaginava? Pois é. E mesmo que talvez não tenha sido tão fácil quanto você imaginava, fica tranquilo. A gente está aqui também para poder ajudar você a tirar dúvidas sobre isso, ok? E como eu disse, você tem uma tarefa, não esqueça de criar sua própria planilha com os casos de teste que a gente já criou do sistema e aproveita para adicionar mais casos de teste aí. Além disso, você viu como a falta de QA pode prejudicar o processo, né? E ainda por cima entregar um projeto com problemas para o usuário e fazer com que os seus clientes tenham prejuízos e até pior, né? A empresa que você trabalha ter prejuízos também. E falamos também como a inteligência artificial, a famosa IA, não está aqui para te atrapalhar, na verdade ela é tecnologia e ela está fazendo com que o mercado de tecnologia cresça ainda mais. Então fica tranquilo, a IA está aqui para te ajudar a poder criar mais, a ser melhor. E eu tenho certeza que com essa aula que você teve hoje, você já deu um passo absurdo. Às vezes você sabe muita coisa, muito mais do que muito que é que tem por aí, ok? Então você já está se preparando, já está se direcionando para o mercado. Eu espero que você comece, inclusive, a utilizar seu LinkedIn, porque essa decisão de mudança de carreira é algo que você já tem que fazer agora. Eu espero que você esteja curtindo essas aulas e eu espero que você veja o como que você está chegando cada vez mais perto do seu tão sonhado trabalho remoto ou até mesmo ter mais qualidade de vida. E galera, saiba que na nossa próxima aula eu vou trazer um conteúdo incrível. Porque na próxima aula, né, que vai acontecer na sexta-feira às 8 horas da manhã, eu vou fazer um compilado e responder as principais perguntas, dúvidas que eu estou recebendo aqui na jornada do QA, beleza? E principalmente, né, as dúvidas que acabam bloqueando as pessoas de conseguir o seu primeiro emprego em QA em tão pouco tempo, ok? Então vamos lá, galera. Como a gente falou, né, nossa criação de casos de testes, eu quero que vocês façam uma planilha e também criem casos de teste para aquele mesmo sistema, que você tem acesso aí aos links tanto da planilha para você poder copiar, quanto do site para você poder acessar e fazer os seus testes, criar mais casos de teste e mandar lá na nossa comunidade no Facebook. Só pegar o link, postar lá e, claro, né, falar um pouquinho mais de como que foi fazer esse projeto. Quantos, às vezes, casos de teste você conseguiu criar, quais foram as dúvidas que você teve, que a gente vai estar lá para poder ajudar vocês a resolver isso, tá bom? E é claro, né, como a gente também falou de LinkedIn, vai lá e coloca seu LinkedIn para vocês poderem se conhecer melhor e até mesmo já começar a se conectar na área de qualidade e conseguir fazer seu networking, ok? Além disso, posta também um resumo de como foi a nossa aula, tá? Você pode fazer isso também no mesmo post, inclusive as regras estão lá na comunidade para você entender como que você precisa criar esse post tintim por tintim. Mas faça uma revisão de tudo que foi falado nessa aula, dos pontos mais importantes, dos pontos que você achou mais importantes e até mesmo alguns pontos que você teve dúvida, tá bom? Galera, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu vejo vocês na sexta-feira às 8 horas da manhã na nossa última aula, nossa terceira aula da jornada do QA e tchau, tchau!